Apocalipse, capítulo de número 21. Nós leremos até o versículo 4 e depois nós vamos saltar lá para o versículo 8. Versículos 5, 6 e 7, numa outra oportunidade, se der, a gente volta e prega. Amém? Encontraram? Nós vamos ler de forma responsiva. E após a leitura, eu gostaria que você permanecesse com a Bíblia aberta. Se você permanecer com a Bíblia aberta, você vai estar me ajudando a ministrar nessa noite. Vamos acompanhar aqui pelo telão? Eu leio o primeiro versículo, vocês leem o segundo, e o versículo 8, acredito que nós vamos ler todos juntos. Amém? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 8 agora, por favor. Todos juntos. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nesta noite, e neste momento, diante da Tua igreja, nós só podemos pedir ao Senhor a iluminação do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra possa entrar em nossos corações nessa noite, e como nos diz o nosso Senhor Jesus, produzir frutos em nossas vidas. E que nós possamos nessa noite sermos despertados pelo Senhor através do Teu Espírito Santo, mediante a Tua palavra, Senhor, a aplicar esta palavra em nossas vidas, a termos a nossa fé fortalecida, a sermos renovados e restaurados para o louvor da Tua glória. Que nada que venha sair daqui nessa noite venha sair de mim mesmo, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração da Tua igreja nessa noite. Nós te suplicamos e imploramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o assento, irmãos. Amados, nós vemos aqui no capítulo 21 do livro de Apocalipse o desfecho final da história do plano de Deus. As cortinas da história, elas se fecharam. O juízo final já aconteceu e os inimigos de Jesus e da igreja já foram julgados e lançados no lago de fogo. Quando você abre Apocalipse capítulo 20, você vê esses fatos acontecendo de forma milimetricamente planejados por Deus. É claro que nós precisamos abrir uma ressalva nessa noite, que quando nós partimos para o campo da teologia, boa parte do livro de Apocalipse, ele precisa ser entendido de forma alegórica. Mas é claro, boa parte delas, e principalmente esses capítulos 20 e 21 que nós estamos fazendo uso nessa noite, eles podem sim ser aplicados de forma literal à história do mundo, à história da igreja e à sua história. Feita essa ressalva, nós entendemos então aqui no capítulo 21, e se você ficar conversando, e se você não prestar atenção, você vai perder o fio da meada, os remidos já estão nas bodas do Cordeiro. Então este capítulo, amados, ele é o retorno ao Éden, é a reconquista do paraíso perdido. O homem caído agora, e eu estou falando numa linguagem como que já aconteceu, porque quando o apóstolo João recebe esta revelação, ele recebe como algo pronto, como algo já acontecido. Portanto, nessa noite, nós podemos também falar, tanto de forma futura, como de forma que já aconteceu, tanto no pretérito.
E o homem caído, então, ele é agora glorificado, e vemos então o plano de Deus sendo completamente restaurado. Ainda no capítulo 21, o tempo, como conhecemos esse tempo que nos prende, que nos ajuda a organizar a nossa vida, ele se converte em eternidade, que é uma coisa que nem eu e você sabemos direito ainda o que é, só saberemos quando estivermos no céu. Então a tônica principal do livro de Apocalipse é que Cristo é o Senhor da história, que a sua vitória está garantida e que a igreja, independente das perseguições pelas quais venha passar, também participará dessa vitória. Você crê nisso nessa noite, irmãos? E se há ideia de vitória, podemos entender então que antes houvera uma derrota, um contratempo. Desde que Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus no livro de Gênesis, nós podemos ver que o pecado ele entra no mundo e juntamente com ele toda uma sorte de mazelas que tem afligido os homens: fome, miséria, doenças, pestes, desastres naturais, a morte, tanto a física quanto a espiritual, a maldade, a perversidade, as guerras, como nós estamos na iminência de tantas nesses últimos tempos. E não é esse o mundo que nós vivemos? Não é esse o mundo quando você abre as redes sociais, os sites de notícias, os noticiários? Não é esse o mundo que está diante de você? Não é este o mundo que está diante dos seus olhos? Quem sabe, meu irmão, nessa noite, você mesmo sendo um crente fiel, tem sofrido as mais terríveis provações e dores deste mundo, enfermidades, problemas no casamento, problemas com filhos, problemas materiais, um divórcio doloroso, um luto que parece interminável, uma tentação que lhe persegue há anos. E quem sabe, você já pensou em parar? Já pensou em desistir? Já pensou em deixar tudo para trás? Então, quando nós lemos o capítulo 21 de Apocalipse, embora muitos tenham medo deste livro, muitos tenham ressalvas em relação a este livro, nós podemos ter as nossas esperanças renovadas, porque Deus tem a história na palma das suas mãos. Deus tem a sua vida na palma das suas mãos. O mundo vai de mal a pior, e parece que o mundo está em descontrole e que fugiu ao controle de Deus. Mas acredite nessa noite, todas as coisas que têm acontecido ao mundo, todas as coisas que têm acontecido na sua vida, estão literalmente nas palmas das mãos de nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós falamos em parar. Você não pode parar. Por que você não pode parar? Você não pode parar porque o que Deus preparou para você, meu irmão e minha irmã, é extraordinariamente melhor do que você imagina. Você acredita nisso? Então vamos lá. Mandei vocês ficarem com a Bíblia aberta. Se vocês são muito obedientes, vocês estão com a Bíblia aberta. Primeiro ponto então. Deus te preparou um novo céu e uma nova terra, onde as coisas passadas ficaram para trás. Olha lá, versículos 1 e 2. O que é que João viu? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, esse que nós estamos vendo hoje, e a primeira terra, essa que nós estamos, já passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Meus amados irmãos, quando o pecado entrou no mundo, ele não atingiu apenas o homem, mas ele atingiu todo o cosmos, ele atingiu também a natureza. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1 e capítulo 8, sobretudo o versículo 26, ele fala que a natureza ela geme, como quem está com dores de parto, aguardando o dia da sua redenção. E essa consumação ela se dará na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quando João fala o novo aqui, a linguagem empregada é a linguagem no original, traz-nos o sentido de qualidade, é uma nova qualidade, ou seja, além disso que está preso ao nosso tempo, ao Cronos. A obra da criação, meus amados irmãos,
ela será completamente liberta da escravidão e de seu cativeiro. E será um universo completamente restaurado da presença do pecado. Você já parou para pensar como que será a sua nova vida neste ambiente, nessas circunstâncias, nessas condições? Então, Deus vai criar um novo céu e a nova terra, não que Ele vai criar um novo, mas Ele vai criar em cima desse que nós estamos atualmente. Mas como é isso, pastor? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Pedro vai falar que Deus vai reconstruir, vai restaurar essa terra pelo fogo. Então essa restauração, esse novo de Deus, é algo restaurado. Então não existirá, e quando nós lemos os versículos 1 e 2, podemos entender que não mais existirá separação entre céu e terra. Todos aqui serão a habitação plena de Deus e da sua igreja glorificada. Céu e terra não se separarão mais. Ali habitará Deus e ali habitará você, e ali habitará eu, habitaremos a igreja do Senhor Jesus. É isso que João está vendo, é isso que João está contemplando diante dos seus olhos, é isso que está aguardando a mim e a você. Por isso que você não pode parar. A nova Jerusalém, como a cidade que desce do céu, é uma figura da igreja, é uma figura da igreja glorificada. Entendemos então, a maioria dos teólogos pensam assim, que a igreja, ela desce então adornada como uma noiva para o seu esposo, para o seu marido, glorificada. Você parou para imaginar? Você já parou para refletir a importância que nós temos para Deus, a importância que você tem para Deus? Quando alguém brinca, eu sou a menina dos olhos de Deus, existe muito verdade nisso. Você é extremamente importante para o Senhor. Deus se importa com você. Deus não desistiu de você. Deus tem um plano na sua vida. E esse plano não está restrito àquilo que nós podemos sentir com as nossas sensações neste mundo, com os olhos, com os ouvidos, com o tato, mas vai além, porque João está olhando aqui para aquilo que ainda vai acontecer na eternidade, e essas coisas estão reservadas para você. Por isso que você não pode parar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas aqui também João vê a inexistência do mar. E aí aqueles que gostam de pegar uma praiazinha ficam tristes, ficam chateados. Não pode ser levado de forma literal a existência de mar aqui. Estou te animando, né? Não pode ser aplicado de forma literal. O mar aqui traz a simbologia. E geralmente na linguagem bíblica ele é aplicado de forma simbólica. Ele pode representar isolamento. E aí nós nos lembramos, João está exilado na ilha de Patmos, está rodeado por mar, e o que ele tem diante de si é o mar. Então ele tem um sentimento de isolamento. Mas o mar também pode significar solidão, o mar também pode significar agitação, o mar também pode significar sujeira, poluição, discórdia, pecado e imundícia. Então, quando João fala, lá não haverá mais mar, ele está se referindo a todas essas mazelas que às vezes nós atravessamos em nossa vida nessa terra. Então você pode ter certeza que a solidão, que o isolamento, que toda essa agitação, que toda essa perturbação que vive a humanidade, naqueles dias da eternidade, você não mais contemplará essas coisas, porque o Senhor haverá de te livrar. Bendito seja o nome do Senhor. Nada mais de conspiração contra Deus, nada mais de conspiração contra a sua igreja. Então, Deus te preparou um novo céu e uma nova terra, onde as coisas passadas ficaram para trás. Você que gosta de ficar remoendo o passado,
Você que gosta de ficar toda hora olhando no retrovisor, lá não tem espaço para você. Esqueça. Por isso que Paulo escreve: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E lá as coisas passadas ficarão para trás. Mas você também não pode parar, porque Deus será a sua presença e companhia constante nesse novo céus e nova terra. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono. A voz vinha da onde, irmãos? Da onde? É para vocês ficar atentos e para eu molhar a garganta. A voz vinha do trono. Muito bem. E o que a voz dizia? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos. Você pode achar estranho aqui, mas no original pode ser aplicado e lido dessa forma. Povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e sobretudo capítulo 3, você vê que Deus, Ele está se relacionando com o ser humano. Capítulo 3 de Gênesis diz que na viração do dia vinha Deus perante o homem, ter com o homem. E mesmo que o homem tenha pecado, e Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mesmo assim, Deus tem interesse em se relacionar com o homem. Deus providencia um meio para que nós pudéssemos nos achegar novamente a Ele. Então você vai lá no Antigo Testamento vendo Deus se manifestando através do tabernáculo. E mais algum tempo atrás, você vai ver então, agora Deus se manifestando através dos templos em Jerusalém. Mas agora nessa nova ordem que estamos vivendo no tempo da graça, Deus habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. Mas nada poderá ser comparado quando nós lemos Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E Deus mesmo estará com eles. Xarai decantará. E Deus mesmo estará com você. E Deus mesmo será a sua companhia. Talvez a família te abandonou. Talvez o seu pai te abandonou. Talvez a sua esposa te abandonou. Talvez o marido te abandonou. Talvez você foi rejeitado pelos seus pais ainda bebê. Mas o Senhor nessa noite fala contigo que Ele tem te assistido, que Ele tem contemplado a sua vida. O Salmo 27, versículo 10 nos diz que ainda que pai e mãe me desamparem, sobretudo o Senhor me recolherá, me acolherá. Assim diz a palavra do Senhor. E a consumação dessa presença de Deus vai ser aqui, quando nós lemos, e Deus mesmo estará com eles. Bendito seja o nome do Senhor. Moisés era um homem temente a Deus, era um homem ousado na presença do Senhor, e era um homem de intimidade com Deus. Então Moisés, ele pediu para o Senhor: quero ver a sua face, eu preciso ver, eu quero ver o Senhor. E Deus falou para ele: olha, como diz o pastor Rossi, se coloca na brecha e você vai ver, não a minha face, mas eu vou passar apenas, e aqui a linguagem teofânica, né, que é a aplicação de figuras humanas para a manifestação de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que Deus é Espírito. Então Deus passa mostrando apenas as costas para Moisés, porque se Moisés contemplasse a face de Deus, a glória de Deus, ele não poderia sobreviver.
por conta da nossa natureza pecaminosa. E é extraordinário, meus irmãos, nós vermos que aqui, nos novos céus e na nova terra, nós poderemos contemplar Deus face a face. Nós poderemos estar eternamente na presença de Deus. Que privilégio, meu irmão, viver eternamente na presença de Deus, longe das agruras deste mundo, dessa jornada terrível, dessa jornada tenebrosa. O nosso apego às coisas deste mundo, e eu preciso falar isso nessa noite. Nós estamos tão acostumados, tão apegados às coisas deste mundo, pastor Machado, que nós temos dificuldade, às vezes, para pensar como que vai ser o céu e tentar entender essa verdade, que é uma verdade. Sabe, pastor Valci, a gente está tão preso, tão limitado a este mundo, que às vezes a gente não pensa mais. E quando a gente fala em céu, parece uma coisa tão distante, parece uma coisa tão fantasiosa, parece uma coisa de outro mundo, pastor Edson. Eu confesso para vocês, eu até relutei em pregar essa mensagem. Eu falei, que mensagem é essa? Esse povo lá quer saber de céu? E aí Deus mesmo tratou comigo, e Ele sabe como que trata comigo, e eu entendo os recados dEle. Porque às vezes nós estamos muito presos a este mundo. Nós estamos aqui como se fôssemos viver para sempre, irmã Carla, nessa terra. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus vai voltar. Mas a palavra de Deus, ela vai além, porque Ele não apenas vai voltar, mas diz-nos a palavra, e é isso que nós estamos falando aqui nessa noite, que Ele preparou para você um novo céu e uma nova terra. Por isso este sofrimento, por isso essa lágrima, por isso essa amargura no seu coração não poderá te parar, não poderá fazer com que você deixe de lado, com que você abandone essa esperança eterna de habitar nos céus eternamente com o Senhor. Mas existe uma outra verdade: no novo céu e na nova terra, o pecado e as suas consequências não mais nos alcançarão. Por isso que você não pode parar. E o versículo 4 diz aí: e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aqui nós temos 3 verdades nesse versículo. No céu não haverá dor, no céu não haverá lágrimas, no céu não haverá nem morte e nem tristeza. E a dor, irmãos, ela é uma consequência do pecado, tanto a dor física quanto a dor moral, a dor emocional, a dor espiritual. Mas essa dor, em todos esses aspectos, não vai entrar no céu. Não haverá mais sofrimento, enfermidades, defeitos físicos, cansaço, fadiga, depressão, traição. No céu só haverá o prazer. Que prazer esse? É o prazer de desfrutar da comunhão com Deus, é o prazer de estar na presença de Deus. No céu não haverá dor. Quem sabe você tem atravessado uma dor que traz angústia à sua alma, mas tenha certeza, no céu você estará livre dessa dor. No céu não haverá lágrimas. No céu não haverá lágrimas. Aleluia. Não haverá choro nas ruas da Nova Jerusalém.
Esse mundo é um vale de lágrimas. Nós entramos dele chorando, vivemos chorando, nos despedimos chorando, deixando lágrimas. Mas lá no céu, diz a palavra do Senhor, o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E eu me atrevo a dizer que se houver lágrima lá, mas não vai ter, porque a Bíblia já é bem enfática, só se for de alegria. Mas diz também a palavra do Senhor, que no céu não haverá nem morte e nem tristeza. Porque a morte, ela é um ser que tem consciência. Eu costumo falar que ela é um demônio. E diz-nos em Apocalipse capítulo 20, que ela, juntamente com o inferno, juntamente com o diabo, juntamente com a besta, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Então, no novo céu e na nova terra, a morte não poderá mais nos atingir. Nós seremos revestidos da imortalidade. Tragada foi a morte pela vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. No céu não haverá vestes mortuárias, no céu não haverá velórios, enterros, cemitério, no céu não há despedida, no céu não há separação, não há acidente, não há morte, não há adeus, no céu reinará a vida. Na Babilônia, lá no capítulo 18 de Apocalipse, calaram-se as vozes da vida. Mas aqui no capítulo 21, na Nova Jerusalém, nós vamos ver que calaram-se as vozes da morte. Bendito seja o nome do Senhor. E somente aqueles que confessam ao Senhor Jesus é que viverão plenamente após a morte. Todos aqueles que negaram ao Senhor Jesus, todos aqueles que não confessaram que o Senhor Jesus é Senhor da sua vida, meus irmãos, esses sofrerão o dano da segunda morte por toda a eternidade. No céu não haverá dor, não haverá lágrimas, no céu não haverá nem morte nem tristeza. A vida no céu será como uma festa de casamento, eterna, pastor Hebe, eterna. Aquela festa, crente gosta de festa, aquela festa que começa e não tem fim, porque desfrutaremos da presença do Senhor. No céu não entra pecado, fadiga, tristezas e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem, aleluia, irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. É essa esperança que você não pode deixar morrer. É essa certeza que você precisa ter todos os dias da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas em último lugar nessa noite, você não pode parar.
Você não pode parar. E você sabe que o Senhor está falando contigo nesta noite. Você não vai parar. Glória a Deus. Porque se você parar, você não terá o seu espaço, o seu lugar nesses novos céus e nessa nova terra. Porque no novo céus e na nova terra não entrarão aqueles que forem indignos. E aqui nós temos uma lista no versículo 8, eu vou ser bem preciso aqui, para nós ganharmos tempo. Existem os covardes, e covarde aqui não é aquele que é medroso, que ouve um tiro e se enfia debaixo da cama, não. Que isso é ser humano, não é isso, pastor Messias? Mas o covarde aqui é aquele que nega Jesus Cristo, é aquele que não confessa ao Senhor Jesus Cristo. Os incrédulos aqui, versículo 8, são aqueles que seguem pelo caminho oposto ao da fé. São céticos, infiéis, desleais. E alguns deles até estiveram na família do Senhor, mas não permaneceram, porque não eram dos nossos. Os corruptos, novidade, causam nojo nos outros. Esses também, depravados, estarão fora do novo céus e nova terra. Os assassinos que não respeitam a santidade de Deus, nem a imagem de Deus no próximo, e desrespeitam-nas ao dessacralizar a vida, matando a qualquer custo e de qualquer forma. Os sexualmente impuros, do grego pornôs, aqueles que se entregam a toda ação sexual, que está tão comum na nossa sociedade, que está banalizado na nossa sociedade, e que tem muitas pessoas que estão achando que essa porcariada e que essa imundícia deveria ser comum na igreja. O sangue de Jesus tem poder, porque a palavra de Deus nos diz que ficarão de fora aqueles que se entregam a essas práticas. Os feiticeiros, viciados em suas práticas ocultas, desprezando a Deus. Aqueles que acham que são governados pelos astros. O que o horóscopo diz? Tenha misericórdia. Os idólatras que adoram, veneram, se prostram diante de ídolos, são devotos de santos, amantes de alguém, de alguma coisa. E tem gente que é devoto do dinheiro, é devoto do sexo, é devoto do poder. Os idólatras tentam salvar-se a si mesmos, e esses não poderão entrar no novo céu e na nova terra. Os mentirosos que vivem para encobrir os seus erros e também para desviar os outros a verdade. Em outras palavras, meus irmãos, ficarão de fora do céu, do novo céu e da nova terra, todos aqueles que não confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, não vivem pela fé, praticam o que é abominável, desrespeitam a vida, pervertem a moral, apegam-se a mitos, a mística, a magia, vivem de ídolos e se escondem na mentira. Eu quero encerrar nessa noite. Imagine que nós estamos assistindo um filme. E de repente nesse filme, para quem gosta aí, como eu gosto também, a cena de um filme, destruição total, bomba, Donald Trump, podia nem falar, né? Aquele negócio todo, sabe? Os inimigos de Deus sendo castigados no lago de fogo e de enxofre. E aí esse filme termina, irmã Marli, e os créditos começam a subir no telão. E de repente você se pergunta: acabou? Mas acabou? E agora? Foi só isso? O capítulo 21 que nós ministramos nessa noite, ele fala que o fim é apenas um novo começo. Podemos ver que não acabou. Deus fará novos céus e nova terra. Falar sobre o céu, irmãos, e é por isso que eu relutei em falar sobre o céu. Eu não queria pregar essa mensagem, sabe? Mas a gente tem que ser obediente àquilo que Deus manda. Porque falar sobre o céu, às vezes, as pessoas pensam que é fugir da realidade, é negar a realidade, sabe? Criar uma realidade alternativa. Mas não, nós que somos crentes fiéis a Cristo Jesus, de fato, precisamos ter em mente que o céu é a nossa maior esperança. Às vezes nós nos
desesperamos, queremos parar, queremos deixar tudo de lado, mas o Senhor tem para nós reservado esse novo céu. Já estou encerrando. Aos Hebreus 10 e 11 diz que Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Abraão peregrinou porque ele sabia que o que lhe esperava era melhor do que os olhos podiam contemplar. Aos Hebreus 11, 24 e 26 diz que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus a desfrutar das glórias e prazeres transitórios dos palácios egípcios, porque ele sabe que os prazeres efêmeros dessa terra aqui ficarão, mas os prazeres que estão em Deus, eles subsistem eternamente. Por isso que Jesus diz que nós precisamos focar naquilo que é lá de cima. Ele diz em Mateus 6, 19, 21: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está o teu coração nesta noite? Apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, aleluia, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também sereis manifestados com Ele em glória.